nós paramos, na aula passada nós estávamos falando sobre a questão do dimensionamento da proteção, e aí eu apresentei mais duas formas de dimensionamento de condutores. Então, nesse capítulo 4, eu já apresentei mais três maneiras de dimensionar os condutores. Primeiro foi pelo critério da mínima seção, né, a seção mínima dos condutores para circuitos de iluminação e de tomadas, que deve ser obedecida antes de tudo, né? E o outro critério foi o critério do dimensionamento, né, e, digamos assim, da coordenação, né, com o dispositivo de proteção contra sobrecarga. E, então, ele tem que obedecer dois critérios aqui, tá? A capacidade de condução do condutor tem que ser maior do que a corrente nominal do dispositivo de proteção, que também tem que ser maior do que a corrente de projeto, a gente considera a corrente de projeto corrigida. E também vimos a segunda condição que deve ser atendida, né, que é a condição da corrente que assegura efetivamente a atuação do dispositivo de proteção, que pode ser 35% superior à corrente nominal do dispositivo de proteção, quando ela é até 63 amperes, ou 25% superior à corrente nominal do dispositivo de proteção, quando ela é superior a 63 amperes. Então, para isso, a gente tem que assegurar também a capacidade do condutor de suportar essa corrente, né, de atuação, essa corrente efetiva aí de atuação do dispositivo de proteção. Então, é outra maneira da gente garantir, né, a segurança da nossa instalação, através desse dimensionamento aí. Aí, a terceira condição, a terceira metodologia, né, de dimensionamento de condutores, leva em consideração a proteção contra o curto-circuito, o dimensionamento também do dispositivo de proteção contra curto-circuito, né, que é outra sobrecorrente que pode acontecer no circuito. Então, deve ter no sistema, né? Então, deve haver também uma coordenação entre o dispositivo de proteção, o seu tempo de atuação e o condutor que está sendo dimensionado, né, para a proteção daquele circuito. Então, nós vimos as duas condições. A primeira condição, ela diz respeito exclusivamente ao dispositivo de proteção, né? Ele deve suportar a corrente de curto-circuito presumida para ocorrer naquele ponto lá da instalação. Senão, ele vai ser destruído, né, pela corrente de curto-circuito. Então, o dispositivo de proteção ele deve suportar essa corrente. A outra condição que nós vimos é que o tempo de atuação desse dispositivo de proteção tem que ser menor ou igual a um tempo limite. Esse tempo limite é que vai assegurar a capacidade, digamos assim, do condutor, né, de suportar a passagem daquela corrente de curto-circuito, né, dentro daquele tempo de atuação do dispositivo de proteção, senão o condutor também não vai suportar e vai romper, né, a sua isolação vai ficar comprometida. Então, deve haver essa coordenação entre o condutor, que foi escolhido para aquele circuito, e o tempo de atuação do dispositivo de proteção. Se a gente vê que não vai dar certo, o correto, né, a opção correta é aumentar o condutor, até que a gente chegue num condutor que suporte, dentro daquele tempo de atuação, né, aquela corrente de curto-circuito. E aí nós vimos que existe na norma, né, existe essa equaçãozinha para calcular o T, né, esse tempo aí limite. Aí eu comecei a mostrar para vocês as equações para cálculo da corrente de curto-circuito presumida de uma forma bem simplificada, digamos assim, né, esse ICC aí.
simplesmente dividindo a tensão nominal por raiz de 3 vezes a impedância de curto-circuito até o ponto, isso para uma corrente trifásica, simétrica, né? Bom, e aí nós vimos aí como calcular essa impedância de curto-circuito, ela sai em função da reatância do transformador, né? E da resistência da reatância, né, secundária do transformador e da impedância dos condutores, digamos assim, resistência e reatância dos condutores de alimentação do circuito. Aí começamos esse exemplo aqui. Para esse exemplo aqui, nós dissemos, vamos calcular a corrente de curto-circuito presumida nesses 3 pontos aqui da instalação, né? Sendo que nós temos aqui os dados de resistência e reatância dos condutores, né, fornecidos pelos fabricantes, tá? Em miliohms por metro. Aí fizemos já todo o ajuste, né? Calculamos a corrente nominal do transformador, a impedância equivalente do transformador, cheguei a mostrar também, a reatância equivalente, e os dados dos alimentadores que foram passados para miliohms. Até aqui nós chegamos. Então, quando eu vou calcular no ponto 1, eu vou levar em consideração a resistência e a reatância do transformador e a resistência e a reatância do condutor de 95 milímetros quadrados, esse primeiro condutor aqui, para chegar até no QGBT. Desprezei a impedância do sistema montante do transformador, né, considerei só do transformador adiante, né, e foi desprezar também a resistência aqui do barramento do QGBT. Então, esse é um cálculo simplificado. Então, a impedância desse caminho aí total deu esses 20,22 miliohms. Quando eu joguei aqui na equação, eu encontrei uma corrente de curto-circuito presumida de 6,3 quilomperes. Então, pronto, eu já sei que o disjuntor que eu devo colocar lá, ele deve suportar, digamos, uns 10 quilomperes, né? Para poder atuar, se passar esses 6.000 amperes aqui, ele vai suportar. Então, a primeira condição o disjuntor que eu colocar naquele quadro lá, o disjuntor geral de proteção, deve suportar essa corrente aqui. A segunda condição é essa aqui, né? O tempo limite de atuação do dispositivo de proteção. Então, eu peguei o K ao quadrado, eu considerei, o K, ele é tabelado, né? Então, como é o condutor geral do QGBT, eu considerei condutor de cobre com isolação em EPR ou XLPE, tá? Considerei aqui. Normalmente é esse tipo de condutor que se usa aqui, né? Até a concessionária ela estabelece isso, né? Que tem que ser o condutor com isolação em XLPE ou EPR. Então, eu considerei aqui, né? 143 ao quadrado, o S são 2,95, e aqui a corrente de curto-circuito em amperes, né? 6.280 amperes. Então, me deu um tempo de 18,7 segundos aqui. Então, eu tenho que ir, deixa eu ver se está muito, não sei se está muito longe aqui a curva. Eu tenho que olhar, não está muito longe, está aqui, eu tenho que olhar a curva, né, do disjuntor, digamos que seja o disjuntor lá, o dispositivo de proteção. Então, eu encontrei 6.280 amperes para essa corrente aí de curto-circuito. Digamos que esse disjuntor aí seja de quanto? Quanto é a minha corrente secundária? Deu 295, né? Digamos que o meu disjuntor seja de 300 amperes. A gente não coloca assim muito distante. A gente não dá aquele, não divide por 0,8, não dá assim quando é transformador
assim, a gente põe próximo. Então, deu 295, eu vou colocar aqui 300, tá? Eu vou dividir 6.280 por 300 amperes, que seria a corrente nominal do disjuntor de proteção. Então, deu 20,9. Não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Eu tenho que vir para cá, porque esse aqui são múltiplos, né? Múltiplos da corrente nominal. Então, deu 21. Aí eu tenho que procurar aqui no 21 para ver o tempo de atuação dele aqui. Vai dar em milissegundos, tempo de atuação dele aí. Tá? Então, se esse tempo aqui de atuação for menor dele, porque os 18 segundos, está na cara que é, né? Então, tá ok. Né? Tá na cara que é, não, desculpa aí, eu tenho que olhar certo, né? Eu tenho que olhar a curva aquela curva lá é uma curva de exemplo, digamos assim. Mas se aquele tempo que a gente achar lá, né, para aquele múltiplo lá, for inferior a esses 18 segundos, 19 segundos aí, então tá ok. Tá certo? Vamos ver para o ponto 2. No ponto 2, eu vou usar, né, os dados de impedância do transformador, do condutor de 95 milímetros e do segundo condutor lá, é de 35, né? Aqui, ó. Então, vai ser o transformador mais a L1 mais a L2 para chegar nesse ponto 2 aqui, né? Nesse barramento aí que eu quero calcular aí a corrente de curto-circuito. Então, eu somei tudinho aí, encontrei 26,8 miliohms de impedância. E joguei na equação, me deu uma corrente de praticamente 5.000 amperes, 4,74 quiloamperes. Então, pronto, aquele disjuntor lá, ele tem que suportar uma corrente de curto-circuito superior a esses 4 quiloamperes aí. Lembrando que ela pode até ser uma corrente menor, né? Porque nós desprezamos algumas impedâncias pelo meio do caminho, né? E aí, então, essa corrente ela pode ter dado uma corrente simplificada. O tempo limite de atuação do dispositivo de proteção para o condutor, eu joguei aqui já o 115. Então, esse K de 115 já seria para um condutor com isolação em PVC, tá? Aí já é uma escolha, né, do projetista, né? Ele pode jogar já o condutor com isolação em PVC para alimentação dos quadros, né, de distribuição. Então, eu joguei o 115 aí. Tá bom? Aí, isso me deu um tempo de 0,721 segundos. Quantos ciclos são 0,721 segundos? Quanto vocês pensam aí, quantos ciclos são? Eu vou abrir aqui. Aqui é um dado, né? Um gráfico fornecido também pelo fabricante para condutores com isolação em PVC. Só que aqui está o Syntenax, né? 750. Mas é o Syntenax, seria um kV, né? Aqui para cabo com isolação em XLPE. Tá? Syntenax, conexões prensadas. Eu vou usar aquela primeira que eu mostrei lá, que eu considerei Syntenax Flex.
isolação em PVC, né? Máxima temperatura em regime contínuo 70 graus Celsius. Aí veja, o condutor que a gente tem lá é de 35 milímetros. E a corrente de curto-circuito, por aqui, né? Quase 5.000 amperes. Só um momentinho. MS, eu estou numa aula agora. Sim, estou aqui. Ah, legal. Tá ok. Desculpem. Então, aqui, eu estou aqui em quase 5.000 amperes. Por aqui mesmo, onde está esse... Eu não sei se vocês estão enxergando aqui esse tracinho aqui. Quando eu faço esse cruzamento com o condutor aqui de 35 milímetros, vai dar aqui entre 30 e 60 ciclos, ó. Quanto foi que nós encontramos lá? 0,721, né? Quanto tem um ciclo? 1/60, né? Então, para eu passar para número de ciclos, eu vou multiplicar aquele 0,721 por 60. Vai me dar 43,23 ciclos, que está dentro dessa faixa aqui que ele jogou, de 30 a 60 ciclos. Né? Então, está aqui, ó, de 30 a 60 ciclos, 35 milímetros, tá? Entre 4 e 5, por aqui. Ele jogou o quê? 43, quer dizer, a nossa conta deu 43 ciclos, certinho. Mas aqui, nesse gráfico, a gente também tem uma ideia, né? Quanto ele suporta? E se ele não suportasse? Né? Se tivesse botado, por exemplo, o condutor de 25, né? Ele não ia suportar os 43 ciclos, aí ia ter que aumentar para 35 para ele poder suportar os 43 ciclos, tá? Por isso que eu digo que essa é uma outra forma de dimensionamento do condutor. Por mais que você tenha colocado lá e diga o condutor é esse, se você fizer esse cálculo do curto-circuito e verificar que não dá certo, tem que aumentar o condutor. Conseguiram entender meu raciocínio? Aí deu 4.740. 4.740, um condutor de 35 milímetros. Vamos dizer que esse disjuntor aí seja o quê? De 63 amperes. Então 4.740, só é uma suposição. 4.740. Vou dividir por 63, deu 75 vezes. Acho que é 4.740. Vou dividir por 70. Deu 67. Então, eu tenho que ver aqui nesse múltiplo aqui, quantas vezes aquela corrente de curto-circuito deu em relação à corrente nominal da minha proteção. Aí eu vou encontrar aqui o tempo dele de disparo, tá? Esse tempo de disparo aqui tem que ser inferior aos 43 ciclos. Às vezes ele dá em segundo, às vezes ele dá em ciclos aqui. E aí eu tenho que fazer essa coordenação aqui. Tá? Para eu saber se dá meio para usar aquele condutor. Aquele tempo lá tem que ser inferior a esse 0,721 segundos, que são 43 ciclos, quando eu multiplico por 60 aqui. Bom, supondo que vocês estão calados, eu estou supondo que vocês estão entendendo. O último ponto aqui é aquele quadro que tem que é monofásico, que eu disse até para vocês que não é uma boa fazer, mas ele está aqui como funções didáticas. Quando acontece isso, né, veja que eu estou usando todo o raciocínio para calcular uma corrente trifásica, né?
e aí tem um artifício para a gente continuar fazendo esse cálculo dessa corrente aí aproximada, né? Usando essa mesma equação aqui e as mesmas impedâncias que a gente já vinha usando dos condutores anteriores. Então, para calcular no ponto 3, eu vou dobrar a resistência e a reatância. Eu vou considerar a impedância, tá? O dobro da impedância daquele cabo lá, monofásico, para conseguir entrar com ele nesse cálculo aqui, tá? Isso é uma forma aproximada. E aí você vai dizer, mas então qual é a forma certa? Bom, pode pegar, fazer tem algumas equações, né, que são mostradas no livro de instalações industriais, pode fazer por simulação, né, e aí vai ter que modelar tudinho, tá? Nesse caso aqui simplificado, encontrei esse valor aqui de impedância, tá? Dobrando os valores de resistência e reatância desse último circuito, porque ele é monofásico, e encontrei uma corrente de curto-circuito aproximada de 2 kA. Tá? Esse condutorzinho, considerei ele de cobre, com isolação em PVC, ele é de 10 milímetros, tá? Eu não dobrei ele aqui. Aqui está dizendo que o tempo máximo de atuação do dispositivo de proteção tem que ser 0,382 segundos. 0,382 vezes 60 vai me dar 22,9, praticamente 23 ciclos. Tá? É o tempo que o disjuntorzinho lá tem para atuar. Tá? 22 ciclos. Se eu jogar esse 1860, e se eu disser, por exemplo, que esse disjuntorzinho aqui é de 50, 50 amperes aqui, esse disjuntor, com esse condutor de 10 milímetros, ele casa bem, né? Pode ser até de 63. Então, se eu jogar 50, vai dar 37 o múltiplo, né? A norma costuma usar também 63. Se eu jogar 63, vai dar 29,5. Então, esse múltiplo aí, é que eu vou jogar lá no gráfico do disjuntor, e aí eu vou ver qual o tempo de atuação dele. Tá? E tem que ser inferior a esse tempo aí que eu achei. Ok? Eu não sei se no gráfico lá vai dar certo, porque ele é monofásico, a gente pode dar uma olhada. Aqui aparece o Sintenax, 10 milímetros. 10 milímetros, né? Em torno de 2 quiloamperes, ó. Ele ficou entre 16 e 30 ciclos, ó. Aqui deu, né? Em 16 e 30 ciclos. Quanto foi mesmo que eu achei? Vamos lá. Encontramos aqui 0,382 vezes 60 deu 22. 22 ciclos. Alguma dúvida até aí? Se tivesse achado... Não? Ok. Se tivesse achado, por exemplo, uma corrente de curto-circuito maior e chegasse à conclusão que esse cabo de 10 milímetros não ia suportar, aumentava para 16. Nunca mexa no disjuntor, tá? Bom, é importante também nós falarmos de um outro dispositivo de proteção que deve ser colocado, tá, no quadro, que é o dispositivo diferencial residual. A gente chama ele de DR. Os interruptores ou disjuntores diferenciais residuais são dispositivos utilizados para a proteção de pessoas ou animais contra choques elétricos e para a proteção também das instalações contra incêndios. É uma exigência da NBR 5410 há muitos anos, né? E a gente vem disseminando, né, esse costume, muita gente não usa,
porque é um custo a mais na instalação, mas é uma proteção a mais também. Tá? Algumas pessoas já morreram, né, porque não houve sensibilidade, digamos assim, o disjuntor não se sensibilizou, algumas situações de incêndio perigosas, né, podem ocorrer, porque elas não são capazes de sensibilizar o disjuntor, mas o DR, ele sensibiliza instantaneamente. Ele existe em dois modelos, né, ele pode ser o interruptor diferencial residual ou o disjuntor diferencial residual. Por isso que eu botei interruptores / disjuntores. O DR é provido de um mecanismo destinado a detectar correntes diferenciais residuais no circuito, ou seja, correntes anormais, aquelas que não deveriam estar passando pelo circuito, mesmo que ele seja desequilibrado, a corrente que vai é a mesma corrente que vem. Se tiver algum desequilíbrio, vai ter uma fugazinha de corrente. É essa fugazinha de corrente que ele é capaz de identificar. Então, essas correntes anormais podem ser provenientes do contato direto. A gente diz contato direto quando existe o choque elétrico provocado pelo contato direto com os condutores vivos, né, do sistema, aqueles condutores que a gente disse, circuito monofásico tem 2 condutores carregados, o bifásico tem 2 condutores carregados, ou o bifásico com neutro tem 3 condutores carregados. O contato, né, o choque elétrico provocado com esses condutores, a gente chama de choque elétrico por contato direto. O choque elétrico indireto é aquele provocado quando a carcaça metálica ou dos componentes metálicos da instalação estão energizados, né? Por exemplo, aquela máquina velha, aquela geladeira velha, máquina de lavar roupa antiga, que a isolação do condutor já está, dos condutores, né, já está comprometida, já está ressecada, uma rachadurazinha mínima, e o contato dessa correntezinha e energiza a carcaça do equipamento. Então, esse é um contato, é um choque elétrico provocado por contato indireto. Nesses casos aí, o DR atua, ele desliga o circuito, quando ele está ligado a um circuito, ele desliga a instalação inteira, quando ele protege de uma vez só a instalação inteira. Tá? Então, ele é muito importante. Eu já vi situações onde o eletricista, houve assim uma espécie de manutenção, mexeram assim, né, e na hora de apertar, digamos assim, o disjuntor no barramentozinho do quadro, ficou folgado, ficou uma folga. Essa folga, ela gera um mau contato e um superaquecimento desse terminalzinho aí do quadro. Esse aquecimento excessivo ele começa a derreter o barramentozinho, e o disjuntor ele não sente isso, ele não dispara. O DR sente na hora, ele sente antes que isso aconteça, que começa por causa do problema de aperto, né, folga no aperto, antes que aconteça esse problema, o DR já sente e ele já abre o circuito, não deixa funcionar. Então, a pessoa tem que ir lá fazer uma revisão nos apertos, tem que desligar quando o DR geral, né, o DR geral no quadro, tem que desligar todos os disjuntores, religar o DR, depois ir ligando disjuntor por disjuntor. Aí, aquele que disparar o DR, lá é o problema. Aí, vai atrás, vê qual é o problema. Então, é muito importante esse dispositivo, tá? É uma proteção adicional, uma proteção diferencial que o disjuntor não consegue, digamos assim, proteger, né? Em condições normais, a soma das correntes que percorrem os condutores vivos de um circuito é igual a zero, ou seja, a corrente diferencial residual que percorre o DR é nula, mesmo que haja desequilíbrio de corrente. O que vai igual ao que vem, a soma dá zero. No mercado, aí, lógico, quando existe algum problema é que ele vai disparar, né? No mercado existem o IDR, que é o interruptor diferencial residual, e o DDR, que é o disjuntor diferencial residual.
O mais comum é o IDR nas instalações. O IDR protege somente contra correntes residuais. O DDR incorpora em um único dispositivo as duas proteções, sobrecorrente, que é aquela sobrecarga e curto-circuito do disjuntor, né? E proteção diferencial residual. Aí já é um disjuntor mais completo. Agora, ele ocupa mais espaço no quadro, tá? E quando a gente coloca também, sim, diga. Certo. O multiplicador, eu acho, dividindo a corrente de curto-circuito pela corrente nominal do disjuntor. Então, no primeiro caso, eu tinha mais ou menos 6.000 amperes de curto-circuito. Aí eu disse que eu ia colocar um disjuntor de 300 amperes lá. Por isso eu achei, dividindo 6.000 por 300, achei um multiplicador de 20. Deu 20,9, se eu não me engano. Então, eu divido a corrente curto-circuito pela corrente nominal disjuntor. No último caso, eu encontrei uma corrente de 2.000 amperes, mais ou menos. Aí eu disse que eu poderia colocar lá um disjuntor de 50 ou de 63. Se eu jogasse um de 50, o múltiplo ia dar 40. Tá? Então, você divide a corrente curto-circuito pela corrente nominal do disjuntor que você vai botar lá naquele ponto. Tá ok? Certo. Eles vão, sim, vão já aparecer aqui daqui a pouco. Ok? Então, primeiro eu estou apresentando aqui o dispositivo, né? E dizendo que ele ocupa um espaçozinho no quadro quando você vai usar, ok? Eles podem ser bipolares ou tetrapolares, mas, segundo informações, já existem os tripolares no mercado, porque o que acontece é o seguinte, quando você tem um circuito monofásico para proteger, você vai usar o IDR ou o DDR bipolar, você vai passar fase e neutro. Quando você tem um circuito bifásico com neutro, trifásico, você vai passar tudo aqui, o neutro tem que passar aqui, todas as fases e o neutro tem que passar pelo DR, tá? Aqui na frente ele tem um botãozinho, que ele pode, digamos assim, é um teste, né? Ou você abre o circuito manualmente aqui. E quando ele dispara, né, ele fica também para fora, né? Então, é importante passar todos os condutores por ele. Agora, as correntes nominais é que não são todas. Quando ele é somente um IDR, ele só tem um interruptor, né? Ele só tem essas correntes aqui. Ah, não está aparecendo aqui. Bom, ele não está aparecendo a do IDR. Vai aparecer mais adiante, tá? Ele não tem todas as correntes. Mas aqui é a sensibilidade dele. A corrente diferencial residual. Tem duas correntes nominais, digamos assim, que vão caracterizar o DR, né? É a corrente de serviço, que ele vai deixar passar, e a corrente que vai sensibilizar ele. Né? Quanto menor essa corrente aqui, né, mais efetivo ele é. Né? Então, aqui 10 miliamperes já vai sensibilizar, 30 miliamperes vai sensibilizar. Os menos sensíveis são esses aqui, de 100, de 300 e 500. Aqui a gente diz, né, enquanto nos disjuntores conecta-se apenas a fase, os DR são conectados fase e neutro. E o DR não pode ser aterrado, o neutro não pode ser aterrado após o TR. Por isso que eu digo para aterrar o neutro naquele quadro logo da entrada, aquele quadro geral, porque naquele quadro mais de dentro, no quadro de distribuição, você coloca o DR, tá? Aqui a gente diz, o neutro não pode ser aterrado após o DR, senão ele vai ficar disparando. Então, você aterra o neutro lá na entrada da instalação,
e coloco o DR lá dentro, no quadro de distribuição. Tá? Então, a corrente de sensibilidade dele é essa. Havendo o contato do usuário com partes energizadas da instalação, o DR interromperá automaticamente o circuito. O DDR, por sua vez, conjuga as duas funções. Essa figura aqui é antiga, né? O DR atualmente é mais bonito, ele é padrão DIN, né? Esse aqui não é, mas eu usei porque aqui achei didático, né? Digamos assim, né? Aqui ele diz que ele protege os condutores do circuito contra sobrecarga e curto-circuito na função disjuntor, e diz que ele protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos direto e indireto na função DR, né? Diferencial residual. Aqui já é uma figura do DDR, digamos assim, né? Um disjuntor diferencial residual. Veja que ele ocupa mais espaço. Tá? Aqui, anteriormente, foi são disjuntores também, disjuntores DR da Siemens, ó, o modelo novo, digamos assim. Então, nós temos no mercado o IDR, mais ou menos desse mesmo tamanho, e o DDR, tá? Bom, os dispositivos DR com corrente diferencial residual nominal superior a 30 miliamperes, aí eles são chamados de baixa sensibilidade, são destinados à proteção apenas contra contatos indiretos e contra incêndio. Os DR com alta sensibilidade, aqueles com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 miliamperes, tem o de 10 e de 30, né? Protege contra contatos diretos e indiretos. O uso do dispositivo com corrente diferencial residual nominal igual ou menor que 30 miliamperes é obrigatório, por norma, tá? Nas instalações de baixa tensão, né? Nas instalações residenciais, nesses circuitos aqui, né? Respondendo a pergunta aí, então, nesses circuitos aqui que são obrigatórios, veja que a sensibilidade é de 10 ou 30, tá? Não é para usar o menos sensível. Nos circuitos de alimentação de chuveiros elétricos e banheiras, nos circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação, ou seja, nas varandas, né? Aquelas tomadas que ele vai ligar o cortador de grama, né? E tem gente até que, porque aqui diz aqui, ó, circuito de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. Tem alguns autores que digamos assim, interpretam, né, essas itens B e C aqui, como, por exemplo, o circuito de iluminação, né, do jardim, por exemplo, né, é externo, é iluminação, mas externo, vai pegar chuva, porque, na verdade, aqui eles se preocupam muito com as áreas molhadas também. Então, por exemplo, o filtro da piscina, né, a bomba, tem que ter o DR, bomba d'água, tem que ter o DR, né? Circuitos que em locais de habitação alimentam pontos de utilização em cozinhas, copas, cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagens, demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagem frequente. Podem ser excluídos os pontos de luz, situados a uma altura igual ou superior a 2,5 metros. Tudo bem, aí inclui só as tomadas. Aí, ele está dizendo aqui que eu posso excluir os pontos de tomada da sala e do quarto. Circuitos que em edificações não residenciais alimentam pontos de utilização em cozinhas, copas cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitos a lavagens frequentes. Então, aqui são as áreas internas molhadas e as áreas externas, circuitos que alimentam áreas externas. E circuito de banheiro também, né? Qual é o problema em relação ao DR? É o espaço no quadro. Bom, os quadros não são muito bem preparados para a colocação do IDR por circuito ou do DDR, né? Se for o DDR, dá.
Só vai aumentar um pouquinho o tamanho do quadro, mas se for usar um IDR nos circuitos específicos aí, é mais complicado. O IDR e o DDR devem ser dimensionados de acordo com a corrente nominal do dispositivo de proteção ou com a corrente de projeto do circuito aos quais estão ligados, ou dos circuitos, né? Então, em outras palavras, o disjuntor DDR, ele é um disjuntor. Então, você dimensiona ele como se fosse um disjuntor. Então, por exemplo, eu vou usar o disjuntor para esse circuito aqui, vai ser 16 amperes. O DDR vai ser 16 amperes. Ele existe, né? Como eu ia dizendo anteriormente, o IDR ele não tem todas as correntes nominais, mas os DDRs eles seguem os padrões adotados para os disjuntores termomagnéticos. Então, por exemplo, não tem o IDR de 16, mas tem o DDR, é como um disjuntor. Agora, se eu vou usar um interruptor DDR, aí eu dimensiono, ele deve ser maior ou igual a somatória da corrente nominal dos dispositivos de proteção, né, dos circuitos. Normalmente a gente coloca ele maior ou igual. E normalmente quando ele é IDR, ele pode proteger mais de um circuito. Ou ele pode proteger, digamos assim, eu tenho um disjuntor que eu vou usar um IDR, né? Eu tenho um circuito que eu vou usar um IDR, o disjuntor dele é 16, eu uso o IDR de 25, tá? Mais ou menos isso. O meu chuveiro elétrico, o disjuntor dele é 25, eu uso o IDR de 25, tá? Eu tenho uma residência, que o disjuntor geral da residência é 70, então eu vou usar um IDR de 80. Tá? O IDR, a corrente dele é igual ou maior. O disjuntor, ela sai em função do que eu usaria, como se fosse o DDR, né? Sai em função do que eu usaria se fosse um disjuntor. Aqui tem uns exemplos de esquemas que eu encontrei, né? Uma referência, né? Se eu for utilizar um IDR para a proteção de um quadro, eu tenho que usar o disjuntor termomagnético junto. Ele não está aparecendo nessa figura, mas o correto seria ter o disjuntor termomagnético também. Tá? E aí eu teria que passar. Aqui ele está mostrando um quadro bifásico, duas fases neutras, então ele tem que passar tudo pelo IDR. Aí o neutro vai alimentar o barramento. Da feita que o neutro passou pelo IDR e alimentou o barramento, pronto, já está tudo protegido aqui. E as fases? Bom, as fases ele ligou aqui no barramento. Da feita que elas passaram pelo IDR e alimentaram aqui o barramento, já está protegido. Só que se acontecer algum problema, o IDR vai desligar tudo. Né? Ele vai desligar a instalação todinha. Então, ele tem um disjuntor geral aqui, tem um IDR aqui, e normalmente esse é o esquema que é mais utilizado atualmente, né? Com o IDR geral, por causa do espaço no quadro. Principalmente quando o quadro tem os barramentos, né? Eu gosto de usar quadro com barramento. Agora, naqueles quadros sem barramento, da Tigre, né? Você pode adotar um esquema como esse aqui, né? Ou esse outro aqui. Esse do meio aqui, ele colocou um disjuntor geral na instalação, que alimentou os barramentos do quadro, e para cada, sabe, ele pegou o neutro e alimentou esse barramento do meio. Ele pode ter comprado aqui um quadro trifásico, ele quebrou aqui esse barramento aqui, ele alimentou o neutro aqui, ó. Por que ele fez isso? Porque ele quer passar primeiro pelo DR aqui, ó, pelo IDR, né? Ele está passando aqui, desculpa, ele passou primeiro pelo disjuntor, depois ele passou pelo IDR aqui, ó. Ele passou fase e neutro pelo IDR, ó. Então, aqui está fazendo um esquema individual, né?
foi uma sugestão dele, né? Esse outro, ele passou primeiro pelo disjuntor do circuito, depois ele passou pelo DR. Podia ter simplesmente usado aqui um DDR para cada circuito, como usam, por exemplo, nas agências bancárias. Nesse outro aqui, ó, ele alimentou, um disjuntor bipolar, está alimentando com duas fases, e dessas duas fases estão entrando no IDR aqui, e indo. Então, quando a alimentação é individual, vem primeiro o disjuntor e depois o DR. Primeiro o disjuntor e depois o DR. Nesse caso aqui, no primeiro que eu mostrei, é a mesma coisa. Primeiro o disjuntor geral e depois o IDR. E aqui também, que ele botou, disjuntor termomagnético, depois ele passou. Bom, isso aqui é uma sugestão dele. Aí você tem que prever espaço no quadro, né, para caber tudo isso aqui de coisa. Tá? Tem que ter espaço. É muito complicado esse esquema que ele mostrou aqui, porque o quadro, quando ele tem barramento, ele vem com encaixe aqui, né? Esse encaixe aqui, ele encaixa automaticamente aqui. Você prende o disjuntor, coloca ele no trilho e prende ele com parafuso. Isso aqui é meio complicado de imaginar. Na hora que tu coloca o DR, ele vai fazer contato aqui com os terminais automaticamente, e aqui ele está dizendo que vai sair de um para o outro. Então, ele tem que ter um esquema de trilho aqui e outros, dois esquemas de trilho, digamos assim. Pode ser feito sob encomenda, né? Com quadro sob encomenda. Porque ele tem que ter um trilho aqui onde ele vai jogar o disjuntor e o disjuntor vai fazer contato com o barramento aqui do quadro. Depois ele tem que ter um outro trilho onde vai fazer esse jump aqui do disjuntor para o DR e o DR vai se alimentar também pelo neutro aqui, ó. Tá? Essa última possibilidade, ela já eu enxergo ela como sendo possível nos quadros sem barramento. Embora ele tenha colocado aqui, né, acho que isso aqui foi mais para esquematizar. Então, ele alimentou setorizadamente, digamos assim, né, ele alimentou um setor da instalação por um IDR e um outro setor por outro IDR, sendo que ele passou as duas fases e o neutro por cada um deles. Se fossem 3 fases neutro, ele passava também por cada um deles. E aí, desses IDRs aqui, aí nesse caso, veja que o disjuntor geral veio antes, aí alimentou os IDRs, né? E daí saíram para alimentar com disjuntores individuais, aqui já é disjuntor, né? Individual dos circuitos terminais. Tá? A partir do IDR, aí tem o IDR geral. Aí, que tamanho é esse IDR? Bom, aí vai ter que somar aqui e botar um maiorzinho, né, do que a soma desses disjuntores aqui que tu estás usando aqui nos circuitos terminais. Qual é a vantagem disso aqui? A vantagem é que se um IDR desse aqui disparar, ele não vai deixar sem energia a instalação todinha. Essa é a vantagem dele. Agora, existem aqui tipos de DR, né? DR do tipo AC, do tipo A e do tipo B. O tipo AC é sensível apenas a correntes residuais alternadas. O tipo A, sensível a correntes residuais alternadas e correntes contínuas pulsantes. E do tipo B, sensível a correntes residuais alternadas, correntes contínuas pulsantes, puras ou lisas. Aí depende do equipamento que tu vais proteger. Né? Se o teu equipamento é muito sensível, eletrônico, aí você tem que, dependendo da tua instalação, tem que recomendar o DR lá adequado. Nas instalações residenciais, normalmente se usa o DR do tipo AC. Tudo bem até aí? Bom, falei muito hoje. Eu precisava falar isso para poder apresentar o nosso diagrama unifilar da nossa instalação. Porque, assim, nós
Paramos aqui no nosso exemplo, né? Paramos, na verdade, no quadro de carga. E aí vocês viram que o quadro de carga ele levou em consideração o dimensionamento do disjuntor, dos disjuntores, pelo critério da sobrecarga, né? Para fazer pelo critério do curto-circuito, eu teria que calcular a corrente de curto-circuito presumida aqui. É ok? E depois vem a parte do encaminhamento dos circuitos, a partir do quadro de distribuição, né? E aí que eu falei para vocês que a gente aterra o neutro na entrada para poder usar o DR mais adiante. Só relembrando aqui, né, que na nossa instalação nós dimensionamos condutor de 16 milímetros quadrados, não sei se vocês lembram, né, com o disjuntor de 63 amperes, tá? Vamos ver lá se eu coloquei aqui nesse quadro. Não coloquei, né? Porque veja, se foi colocado lá, se foi recomendado lá o disjuntor de 63 amperes, até 63 amperes, para encontrar a corrente convencional de atuação, vou multiplicar por 1,35. Então, vai dar 85 amperes. Será que a concessionária considerou, né, esses 85 amperes aí, do disjuntor de 16? Aí depende muito, né, do tipo de instalação que eu vou usar, né, do tipo de linha elétrica, do método de instalação que eu vou usar. Algumas residências, a gente até conversou sobre isso, né, vai pelo piso, né, se for pelo piso, eletroduto enterrado, é maneira D, né, método D, método de instalação D. E aí, se for método D, aqui, eletroduto enterrado, eletrocalha, embutido, aqui, eletroduto enterrado no solo, método D. Se for por esse método, eu sou obrigada a usar um cabo unipolar, dificilmente se usa o multipolar, seria unipolar, método D. Se ele for por cima do forro, né, eu posso dizer que é eletroduto aparente. Se ele for dentro da laje, eu vou dizer que ele é embutido, né? Se ele for eletroduto aparente, o método é B1, eu não sou obrigada a usar o condutor unipolar, só se ele estiver fora do eletroduto, né? Isso aí seria o condutor fora do eletroduto. Muitas pessoas usam isso para economizar, aí já tem que usar o cabo unipolar, tá? E outras formas aqui de instalação. O que eu estou considerando? Estou considerando o encaminhamento do quadro geral até o quadro de distribuição, né? Da chegada da CELPA até o primeiro, da equatorial até o primeiro quadro, ele também pode vir, né? Ele pode vir pelo piso, saindo do poste, né? Desce lá numa caixa de distribuição próxima do poste, depois coloca para dentro da casa, numa outra caixa de distribuição. Pode também ser método D, ou então ele vem dentro de um eletrodutozinho e desce para o quadro, lá de cima e desce. Tá? 16 milímetros, a nossa casa é trifásica, né? Se eu considerar 2 circuitos com 2 condutores carregados e tal, eu vou ter aqui, ó, 81 amperes. Se eu desprezar o carregamento do neutro, eu vou ter 67 amperes. Aí, pelo método B1, ele suporta menos ainda. Aí vocês vão dizer, mas como é que eles usaram lá o 16 milímetros, né, com o 63? É porque, provavelmente, lá eles usam aquela condição do 1,45. Né? Se eu jogar 45% acima, né, dessas correntes aqui que aparecem, elas vão ultrapassar os 81
e 5 amperes. Ah, com certeza. Então, aqui que eu disse para vocês que eles devem usar aquele segundo critério lá. Não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Então, foi também que eu disse para vocês que nas instalações dos circuitos terminais, eu uso essa condição aqui nos circuitos terminais, né? Mas no circuito geral de distribuição, dá para usar essa condição aqui, 1,45 vezes Z. Na hora que você joga 45%, ele consegue, né? Você consegue coordenar um de 16 com o disjuntor de 63. Então, dá para aceitar isso aí, sim. No nosso exemplo, ficou faltando... Ué, por que não abriu? Nosso exemplo ficou faltando mostrar o diagrama unifilar. Projeto de exemplo, circuito. Mandei ele abrir, não abriu. Alguma dúvida? E o que é o diagrama unifilar? Ele é a representação dos quadros também, do encaminhamento, do que existe lá na instalação. Dá para enxergar aí? Então, a gente mostra aqui. Alimentação fornecida pela rede de distribuição de baixa tensão da concessionária. São o quê? 3 condutores fase e um neutro. Aqui é o ramal de ligação, então eu não vou especificar a seção do condutor. Aí sim eu tenho o ponto de entrega. A partir do ponto de entrega, que pode ser lá na fachada da residência, ou se não for, se for na saída do medidor, se ele entrar subterrâneo. Se ele está de forma subterrânea, é na saída do medidor. E aí, o ponto de entrega. Será que acabou a bateria? F. Perdão, não sei o que aconteceu aqui. Estão me ouvindo? Mas não estão me enxergando a minha tela ainda, né? Tá. Pronto, agora já, né? Pronto.
Tá, então eu estava dizendo aqui que no diagrama unifilar ele mostra, né, toda a entrada da instalação, isso aqui é um eletroduto, digamos assim, né? Aí está chegando no primeiro quadro, que seria o quadro geral da instalação. Aí lá, né, a gente indica, por exemplo, que o neutro deve ser aterrado, que deve haver um sistema de aterramento aqui. Né? O quadro deve ser aterrado, principalmente se ele for metálico, né? Ele deve ser aterrado também. Então, liga tudo aqui no aterramento. O nosso condutor de aterramento é o de 16 milímetros quadrados. Aí, por que está pontilhado? Porque eu estou indicando que esse quadro ele é de embutir, tá? Ele pode ser de sobrepor também. Então, aqui nesse quadro geral, o que tem aqui? Tem pode ter, né, um barramento, um trilho, né, que segura o meu disjuntor geral, e recebe as minhas 3 fases de cobre, depois que foi feita a conexão aqui, né, do ramal de ligação com o ramal de entrada, ele recebe minhas 3 fases aqui, passa pelo disjuntor e segue para dentro da residência. Quando ele segue para dentro da residência, ele já leva o neutro e leva o terra separadamente, tá? Então, aqui, eu segui também subterrâneo, com um eletroduto de 2 polegadas, já estou seguindo aqui com 5 condutores de 16 milímetros quadrados, dentro do quadro de distribuição lá, mais internamente da casa, eu coloquei o DR, ó. Esse IDR, a corrente nominal dele é igual a do disjuntor, porque existe comercialmente disponível 63, né, e a sensibilidade dele é 30 miliamperes, que seria a máxima sensibilidade admitida para a instalação, né, de baixa tensão. Bom, se eu quisesse colocar aqui um disjuntor de 50, até poderia, né? Aí ele coordenava com esse de 63 aqui. Tá? Bom, aí dentro do quadro de distribuição, o que tem mais, né? Dentro do quadro lá, tem a alimentação dos meus 15 circuitos terminais, conforme nós dimensionamos e mostramos no quadro de carga, e também tem aqui as reservas, ó, o espaço de reserva que tem que ter, os 8 espaços de reserva. Então, isso aqui também é a representação do quadro de distribuição. Bem aqui, coloquei ele pontilhado para indicar que ele é de embutir. Tá? Vocês vão encontrar outros padrões de quadro de diagrama unifilar. Tá? Tem gente que mostra diagrama unifilar, mostra trifilar, né? Mostra outros padrões aí. Cada projetista tem seu padrão. Tá? Eu mostro unifilar, tem gente que mostra trifilar, ou bifilar, conforme for lá a instalação. Aqui a gente está dizendo, né, o circuito, o que tem no circuito, o que vai levar para o circuito, fase neutro-terra, qual é a seção do condutor. Isso é uma forma bem simples de diagrama unifilar, tá? Bom, no nosso capítulo, depois que a gente passa por essa parte aqui, a gente apresenta aqui a questão da simbologia, dos símbolos e convenções, de uma forma generalizada. É importante que tenha legenda, isso aqui é a IBR 5444, e alguma coisa dela aqui nós utilizamos, outras coisas não. E algumas coisas tem e outras coisas não tem nela. Por exemplo, não tem simbologia para circuito específico. Micro-ondas, ar-condicionado, não tem aí. Então, o projetista inventa, né, e coloca lá na legenda dele. Mas tem aqui os interruptores, o ponto de luz, né, que eu falei para vocês, e as tomadas, tomada baixa, tomada média, tomada alta, e as alturas padronizadas, digamos assim, né. A potência deve ser indicada ao lado, exceto se for de 100 volt-ampere. Se for de 100 volt-ampere, nem precisa botar, já está subentendido, né. Bom, aí
No nosso exemplo, né, tem as legendas lá. Aqui, antes de mostrar o encaminhamento dos circuitos, no nosso exemplo lá, né, eu coloquei alguns exemplos aqui, alguns esquemas fundamentais de ligações para quem não é acostumado, para quem nunca viu, não tem familiaridade com essas ligações aí, né? Primeiro a gente apresenta uma legenda, o que eu estou usando aí, tá? E depois os esquemas básicos de ligação, para quem não é acostumado, para quem nunca viu e nunca fez na sua casa, né? Nunca trocou uma lâmpada, será? Bom, então aqui tem, lá em cima, lá no forro, na laje, tem uma caixinha que a gente chama de caixa octogonal, né? Essa caixa recebe, ela serve de caixa de passagem, de caixa de distribuição também, distribui os circuitos, né? E também os eletrodutos passam por ela e vão para outro caminho lá. Como é que eu faço para fazer o esquema para ligar uma lâmpada? Eu vou ligar no bocalzinho da lâmpada o neutro, vou ligar num dos pontos lá do interruptor a fase, e a continuação da fase, que é quando eu fechar aqui o circuito, né, eu vou chamar de retorno. Eu vou ligar no outro lado aqui, no bocalzinho da lâmpada, de tal forma que, quando eu for fazer uma manutenção, alguma coisa aqui, a fase fica interrompida, né? O neutro vai ficar aqui ligado na lâmpada, tá? E na planta, como é que eu faço isso na planta? Bom, eu indico aqui, de qualquer forma, da forma que eu achar melhor, né? O ponto de luz está aqui nessa caixinha octogonal, né? E a identificação do ponto de comando, do número do circuito e a potência do ponto de luz. Aí o eletroduto está chegando, está trazendo aqui o circuito da lâmpada, né? Aqui está trazendo fase, neutro e terra, que é um circuito monofásico. O terra pode servir para eu aterrar aqui a luminária, né? Daqui ele segue para alimentar outros pontos de luz do circuito. E daqui eu vou descer com o eletroduto para alimentar quem? Né? O interruptor. Mas quem é que eu devo trazer para o interruptor? Fase e retorno. Então, a fase, ela corta, né? A fase e o neutro, eles cortam o eletroduto. O retorno, não, ele fica só em cima, é a metade. Aqui é a identificação do circuito, ó, do ponto de comando. Tudo ok para a ligação de uma lâmpada, né? Então, aqui a gente interpreta, digamos assim, num projeto, tá? E se eu quiser alimentar, por exemplo, uma tomada junto, né? Bom, a tomada é de outro circuito, mas eu posso aproveitar o caminho. Então, aqui, ó, eu estou trazendo dois circuitos dentro desse eletroduto, circuitos 1 e 2. Todos os dois circuitos são monofásicos. A minha tomada é uma tomada simples, comum, fase neutro e terra, tá? Bem aqui eu estou descendo com os dois circuitos para aproveitar o eletroduto, ó. Eu só vou trazer fase e retorno da lâmpada, vai ficar no interruptor. Aqui eu posso seguir pela parede para alimentar a tomada, tá? É uma tomada média, ó, pelo símbolo, e aí eu segui com fase neutra e terra e alimentei a tomada. Tá ok até aí? Isso aí nós vamos ver depois no encaminhamento lá, tá? Aqui ele está alimentando dois pontos de luz, tá? Um ponto de luz no teto e uma arandela, e ele está comandando com um interruptor duplo. Então, nós descemos aqui primeiro para a arandela. Normalmente, essa arandela fica num plano superior, digamos assim. Quem fica no teto lá é o ponto de luz. É ele que serve de referência para o compartimento, digamos assim. É lá que devem chegar, né, os eletrodutos. Chegam, saem. Essa caixinha aqui, né, ela é o ponto de referência. Daí eu vou descer para alimentar os outros pontos da parede. E como essa arandela normalmente é instalada a uma altura maior, 2 metros de altura, ela é a primeira que eu acesso,
né? E depois, esse interruptor normalmente é instalado na mesma altura da tomada média, para ficar tudo padronizado na casa, né? 1,30 m. Aí eu posso descer e alimentar o interruptor. O que tem aqui nessa caixinha dessa arandela? Eu posso colocar uma caixa sextavada, eu posso colocar uma caixa 4 por 2 polegadas, né? E aí é uma caixinha pequena, ela é uma caixinha com poucas entradas e poucas saídas. Eu usei uma de cima e uma que pode ser a de baixo, né? E aí alimentei aqui o interruptor. Aqui também tem uma caixinha, né? Uma caixinha que a gente embute na parede. Normalmente é assim, né? Bom, aqui eu já trouxe o retorno da lâmpada A, né? Por isso que vieram aqui fase, neutro, retorno e terra. Por que o terra veio? Eu posso usar ele para aterrar essa arandela aqui também, né? Bom, aí o neutro. Por que o neutro veio? Porque a arandela é uma lâmpada. Eu preciso de neutro e retorno para alimentar uma lâmpada. Então, o neutro veio e ficou aqui. Por que a fase veio? Porque a fase vai passar direto e vai chegar no interruptor aqui. E esse retorno? Porque a lâmpada precisa de neutro e retorno. O retorno vai até o interruptor dela. Aqui eu só passei fase e 2 retornos, A e B. Como eu usei 2 retornos, as lâmpadas vão acender de maneira, digamos assim, individual. Se eu tivesse usado um retorno só para 2 lâmpadas, elas iam acender juntas. Alguma dúvida até aí? Vocês já conheciam esses esquemas? Tudo certo? Bom, uma outra ligação que a gente mostra nesse capítulo é a ligação dos interruptores paralelos, ou three-way, né? Bom, então eu vou usar aqui 2 interruptores paralelos para acender uma lâmpada, acender e apagar, né, de pontos diferentes. Por exemplo, estou aqui embaixo da escada e acendo a lâmpada, chego lá em cima, apago a lâmpada para não ficar gastando energia à toa. Então, nas escadas é praticamente obrigatório, tá, o uso do three-way. Ou você coloca esqueci o nome agora, o sensor de presença, né? Ou você coloca um sensor de presença, enfim, a escada tem que ter a iluminação dela, né? É perigoso descer uma escada, por exemplo, no escuro. Então tem que ter um three-way ou um sensor de presença para acender automaticamente lá. E como é que eu faço para usar three-way? O three-way tem 3 pontos, por isso que o nome three-way, né? Também é chamado de interruptor paralelo. Então ele tem 3 pontos para receber lá os condutores. O ponto do meio a gente chama de ponto comum. Nesse ponto comum, eu devo levar para ele uma fase. Né? No outro ponto comum, do outro interruptor paralelo, eu devo levar o retorno que sai da lâmpada. Se eu levar o retorno e a fase para o mesmo interruptor, não vai funcionar o esquema, né? Então, eu tenho que levar o retorno da lâmpada para um e a fase para o outro. E interligar os 2 interruptores paralelos através de outros 2 condutores, que nós também chamamos de retorno. Se eu souber como é que funciona esse esquema, eu sei fazer na planta e sei interpretar a planta. Né? Por exemplo, aqui, ele colocou, né, você pode ser um corredor, uma circulação, né? Ele colocou aqui os 2 interruptores paralelos. Ele sabe que para um dos interruptores paralelos ele tem que levar fase e 2 retornos. Ele sabe que para o outro interruptor paralelo ele tem que levar o retorno especificamente da lâmpada e os outros 2 retornos. Tá? O da lâmpada ele chamou de delinha. Ok? Lembrando que esse retorno da lâmpada e o condutor fase ficam no ponto comum, né? A gente chama o ponto comum, normalmente o ponto central, tá? Do interruptor paralelo. Agora eu pergunto, essa lâmpada aí está acesa ou apagada?
Acesa. A lâmpada está acesa nesse esquema aí. Para apagar ela, basta que eu mude a posição aqui, né? Ou de um lado ou do outro. E aí dá certo o nosso esquema aí. Ok? Agora, na planta, você tem que saber o que você tem que levar. Tá? É fase e 2 retornos para um, neutro da lâmpada e 2 retornos para o outro. Sabendo esse esquema, você sabe fazer um three-way. E, por último, a gente mostra aqui o four-way, né, que é quando você coloca um interruptor intermediário no meio de 2 interruptores paralelos. Você pode intercalar aqui quantos interruptores intermediários você quiser. Ah, eu tenho uma escada com vários lances. Bom, pode botar os interruptores intermediários e nas extremidades você coloca os paralelos. Aí você vai fazer o mesmo esquema. Para um dos paralelos, você vai levar o retorno da lâmpada. Para o outro paralelo, você vai levar a fase. Tá? E no intermediário, você vai passar pelo intermediário, você vai passar os retornos que vão interligar os 2 paralelos, eles vão passar pelo intermediário. O intermediário vai interceptar aqui. Tá? E muitas vezes acontece esse esquema aqui, tá? Ele entra de um lado e sai do outro aqui. Aí tem que olhar por trás do intermediário como é que é a continuidade, digamos assim, do circuito nele, tá? Aqui, por exemplo, ele está mostrando que esse X aqui, nessa posição aqui, ele está desse jeito aqui. Na outra posição, ele interrompe, digamos assim, tá? Não faz a ligação correta. Tá? Tem só que olhar como é o esquema do intermediário. O intermediário, então, ele tem quatro pontos aqui, 4 terminaizinhos para serem ligados, onde vão ser ligados os condutores. Tá? Não sei se eu perdi a conexão de novo. Não, ainda estou aqui. Certo. E aí, no esquema da planta, você tem que saber, né? Se você souber que para os paralelos você vai levar o retorno da lâmpada e os outros 2, e depois para esses 2 retornos, eles têm que caminhar, passar pelo intermediário e chegar lá no outro paralelo, então você sabe fazer o esquema e você sabe também interpretar qualquer esquema de four-way, tá? De lâmpada com four-way. Tá ok? Bom, aqui a gente faz uma observação sobre campainhas. Para as campainhas podem ser utilizados circuitos independentes, com condutor menor, pode sim, mas se ele for só da campainha. Também pode ser usada a fase de uma tomada ou de um interruptor próximos ao botão, e o neutro de um ponto de luz ou de uma tomada localizados próximos à campainha. Você também pode aproveitar e inserir a campainha em qualquer circuito próximo dela, tá? Pode ser utilizado o mesmo eletroduto de um circuito de iluminação ou de tomada para conduzir a alimentação da campainha, não tem restrição, tá? Por serem de carga muito pequena e de rápida utilização, não são computadas durante o levantamento da carga total da instalação. Mesmo quando elas têm aqueles LEDzinhos lá, que ficam acesas, a gente não conta como carga, tá? Não faz o levantamento da carga, não usa a campainha. A ligação da campainha é como se eu estivesse ligando uma lâmpada. Está aqui, ó, o botão da campainha, um pulsadorzinho e a campainha, né? Então, eu vou levar o neutro para a campainha, a fase para o botão da campainha e um retornozinho entre a campainha e o botão dela. Tá? Eu posso usar uma simbologia diferente também, para mostrar aqui a ligação da campainha. Ok? Muitas campainhas hoje em dia, elas são também sem fio. Aí, nesse caso, vem um interruptorzinho que é colado, digamos assim, na entrada, né, da instalação, no muro, na entrada lá da instalação, e a campainha, eles se comunicam, né, através de radiofrequência, tem um emissor e um captor, né, e a campainha precisa de uma tomadazinha.
Então, eu tenho que deixar lá um ponto para a campainha. E aí, nesse ponto, tem que ter lá, né, o retorno, ou a fase e o neutro, né, se for com fio, é o retorno e a fase, né. Se for sem fio, ela vai precisar de uma tomadazinha alta lá para ligar ela. Ok? Bom, antes de chegar nessa última parte aqui do capítulo, eu posso mostrar lá o encaminhamento. Tá? A intenção é terminar esse capítulo na próxima aula. Bom, o encaminhamento dos circuitos, eu mostrei ele todo de uma vez aqui, tá? Mas muitas vezes a gente faz separado, né? A entrada com o aterramento. Eu ainda não coloquei para vocês lá um projeto modelo, né? Porque eu ainda não achei um assim que fosse. Mas eu vou colocar lá um projeto modelo. Acho que antes de mostrar esse encaminhamento, eu posso até deixar ele para a próxima aula. Eu me lembrei agora que eu separei aqui para mostrar para vocês esse cálculo de curto-circuito aqui, que eu tenho mostrado aqui para vocês, o projeto do Clube de Ciências, né? E aí eu mostrei para vocês uma série de quadros de distribuição de lá do Clube de Ciências, né? E aí eu vou abrir aqui, enquanto ele abre, mostrar para vocês que nós fizemos aqui uma planilha para cálculo do curto-circuito nos quadros de distribuição de lá do Clube de Ciências. Ele abriu. Tá? Bem, aqui tem uma prancha, ó, mostrando os diagramas unifilares, tá? De onde eles vêm, os disjuntores gerais, os DRs aqui, tá? De onde eles vieram. Tem uma proteção adicional aqui, que são DPS, né? Que são dispositivos de proteção contra surtos, que a gente também pode colocar nos quadros para proteger se acontece alguma descarga, um raio na rede, alguma coisa assim. Então, ele canaliza, né, essas correntes resultantes, né, para a terra. Aqui tem os circuitinhos, ó, esse quadro aqui não é grande, só tem aquele, ele esqueceu de colocar o reserva. Aqui outros quadros, tá, de onde vem, para onde vão. Aqui os quadros de carga, embora cada prancha tenha seu quadro de carga e seu diagrama unifilar, como aparece aqui, nós optamos também por fazer uma outra prancha geral, um quadro de carga e diagrama unifilar. Tá? Então, ver se aparece aqui. Aqui, ó, aparece que ele vem de um transformador de 150 kVA, ó, protegido com uma chave fusível. A capacidade da chave fusível é de 300 amperes, mas o elo fusível, ele é um elo que ele é padronizado, né? Dependendo do tipo de transformador, ele fica na alta tensão, né? Ele é padronizado aqui, 5K. O transformador, o símbolo dele é esse, né? Ele é protegido aqui pelo para-raio, pelo elo fusível, está mostrando aqui. Aí tem uma caixa de passagem aqui, ele entra subterrâneo, 2 condutores 95 por fase, neutro 95, terra de 50, eletroduto de 4 polegadas. E ele chega aqui, no QGBT. Né? E daí sai para alimentar o circuitinho dos outros circuitos de distribuição dos quadros. E aqui nós fizemos, ó, colocamos aqui, primeiro ele colocou aqui do transformador, os dados do transformador, tá? A impedância percentual, ó, ele encontrou também resistência percentual, ele fez o cálculo, aqui ele colocou os dados dos condutores aqui,
6, 10, 16, 95. E colocou aqui as distâncias consideradas, tá? Fez todos aqueles cálculos lá preliminares, calculou a corrente de curto-circuito, calculou o que a gente chama de corrente de impulso também, e calculou aqui o tempo, tá? Em ciclos aqui, e com isso nós verificamos se havia necessidade de trocar algum condutor, tá? Alguma coisa daí. Considerei só esse primeiro, aqui é 143, aqui ele considerou também de XLPE. Enfim, para mostrar para vocês, né, que a gente mostra aqui na teoria, mas a gente também faz quando vai fazer, né, tem que apresentar também na prática, né, tem que fazer tudo. E em relação ao encaminhamento, eu coloquei aqui algumas observações aqui, né, algumas observações que a gente vai considerar quando for apresentar o encaminhamento, né. O circuito deve sair do quadro de distribuição até as caixas octogonais dos pontos de luz, de onde devem descer até os interruptores e pontos de tomadas. Isso é uma regra muito importante, senão, se você não respeita isso, vai bagunçar o seu encaminhamento todo. Acabei de falar, né, que a caixa octogonal do ponto de luz é a referência do meu ambiente lá. Agrupar no máximo 3 circuitos em cada trecho, pois o fator de agrupamento considerado nos cálculos foi para esse número de circuitos, agrupados em feixe em conduto fechado, aquele que eu falei, né, método B1, né, 3 circuitos. Para os circuitos com condutores maiores, como de chuveiros elétricos, deve-se procurar agrupar somente 2 circuitos no eletroduto, utilizar até 5 saídas da caixa octogonal. O nome está dizendo octogonal, tem 8 saídas, mas a gente vai considerar até 5. Isso corresponde a pouco mais de 60% de ocupação, né? Esse procedimento evita a superlotação, o aquecimento excessivo dos condutores na caixa, além de permitir uma maior organização na distribuição dos circuitos para os eletrodutos. Então, a gente vai montar um quebra-cabeças agora, né? Vai sair só com 3 circuitos no eletroduto, vai utilizar 5 saídas da caixa, vai procurar sempre o menor trajeto entre o quadro e os pontos a serem alimentados, não cruzar eletrodutos, principalmente dentro da laje, onde o espaço a ser ocupado é restrito e pode provocar rachaduras, e principalmente hoje em dia, né, que a laje é pré-moldada, é tudo muito fininho, então não vamos cruzar eletrodutos dentro da laje ou parede, utilizar eletroduto no máximo de 3/4 polegadas, porque a espessura dos mesmos geralmente não permite o uso de eletroduto com seção transversal maior, para evitar problemas na parede, né? A parede hoje em dia também não é tão larga assim, eletroduto máximo de 3/4 polegadas. Cada circuito deve sair somente do quadro de distribuição uma vez, podendo ser ramificado nas caixas de distribuição ou de passagem. Então, você vai saiu para um lado com ele, sai. Depois, se quiser voltar, volta, mas através das caixas. E não pode sair mais de uma vez do quadro. Evitar passar os eletrodutos nas paredes, onde está prevista a instalação de pias e lavatórios, a fim de evitar interferências com a tubulação do projeto hidráulico. São cuidados que eu tenho, sempre tive com meus projetos, né, e passo para vocês. Onde é que fica a pia da cozinha? Né, eu não vou cruzar, vou colocar eletroduto passando pela parede, né, lá, né, na pia. Tá? Eu tenho esse cuidado. Eu acho que essa parte aqui dos slides terminou. O que eu vou mostrar na aula que vem vai ser o encaminhamento em si, né, como é que eu fiz esse encaminhamento aqui, e levantamento de material e precificação de projeto. Então, acho que eu consigo terminar ele, se Deus quiser, na próxima aula. Tá ok? Esse capítulo aí, para a gente começar a falar sobre a iluminação. Tá ok? Tá. Me dá só um tempinho. Pega
Peraí que eu vou abrir a porta aqui, rapidinho. Sim, a pergunta no chat. Não, não. Câmera e interfone são outros projetos, não podem passar junto, porque eles vão sofrer interferência, tá? É outra tubulação, outro encaminhamento, é outra coisa, tá? Agora, na carga, para alimentar a fonte, a força, né? Aí tudo bem, tu pode considerar uma tomada, né? Que vai ser para ela. Realmente tu pode considerar um ponto, né? Pode ser, se for besteirinha, né? Se for besteirinha, ela entra no cálculo da carga normal lá, uma tomada de uso específico. Eu vou ligar aquela cana, aquela fonte, e normalmente é ligar também ao monitor, né? Essas cargas assim, tudo bem, né? Elas vão fazer parte da carga da instalação. Agora, as câmeras assim, não pode, eu não contaria como carga, não. Só a fonte dela ligaria numa tomada de uso geral da instalação. Geralmente 5 a 2 watts, pois é, a potência das câmeras, né? Pois é outro projetinho, né? Se vai entrar no quadro geral da instalação, só é a alimentação da fonte, né? Mas, assim, pode entrar, contabilizar nas tomadas mesmo, normais. Para que tu vai fazer uma instalação, né? Eu vou fazer uma instalação para alimentar as cargas daquela instalação, fazer um projeto para alimentar as cargas da instalação, né? Na carga está incluído tudo que eu vou usar. Os monitores, eu tenho. Nesse caso aí, supõe-se que está tudo incluído na carga da instalação. Se for algum no-break, por exemplo, é uma tomada de uso específico, aí eu vou ter que incluir na carga da instalação a tomada para o no-break. Então, vamos dizer assim, né? O que tiver de força que tem que ser para alimentar esses circuitos aí, que for entrar no quadro de distribuição, que for ser utilizado na instalação, ele entra. Ele entra como tomada de uso específico, tomada geral, na carga geral, ele entra. Agora, o que for ligar circuito de comunicação, né, câmera, essas coisas, não pode ligar junto. A comunicação não pode ir junto. Tá? No mesmo eletroduto da força, senão vai sofrer interferência. É outro projeto. Não sei se vocês conseguiram entender. Certo. Lembra que tu vai fazer um projeto, né? Sim. De, eu gostaria Pois é, vou ver se até sexta-feira eu já coloco lá a residência, tá? Que já dá para vocês começarem a fazer, tá? Conseguiste abrir a última aula que tu me pediste? Tá, deu certo então, né? Que bom. Professor, uma dúvida. Quando você fala que é para separar a comunicação de força, você está falando que é para separar os cabos de força geral de Ethernet, fibra ótica, esses outros tipos de... Isso. Se tu fores fazer, por exemplo, fibra ótica, né? Ela vai passar por outro caminho. Não vai passar junto na tua tubulação, junto com as tuas
seu circuito de tomada, por exemplo, não vai passar fibra ótica lá. Internet, telefone, é outro projeto, tá? É outro caminho. Agora, a internet tem o decodificador lá, o cabo lá, tudo bem, esse decodificador é ligado na tomada da casa, né? Mas a comunicação é outro caminho. Telefone não pode ir junto, tá? Senão vai dar interferência. Ok, obrigado. Ok? Então, tchau. Até segunda. Tchau, professora. Até segunda. Obrigada.